Quantas vezes você já se sentiu diante de uma parede intransponível, como se todo o esforço, toda a oração e toda a fé não fossem suficientes para mudar a situação? É nesse ponto que muitas pessoas desistem, acreditando que o bloqueio é definitivo. Mas existe uma verdade espiritual que poucos conhecem. A oração tem o poder de abrir caminhos em questão de minutos, quando feita da forma certa. Não estou falando de repetir palavras decoradas ou de orar com pressa, mas de entrar em sintonia direta com o coração de Deus, acionando uma chave que move o céu em favor da sua vida. Imagine agora uma porta trancada diante de você. Você empurra, força, tenta de todas as maneiras, mas nada acontece. É exatamente assim que muitos vivem sua jornada. Portas fechadas, oportunidades negadas, relacionamentos rompidos, saúde fragilizada, finanças estagnadas, tudo parece bloqueado. Mas e se eu te dissesse que há uma chave espiritual que não apenas abre a porta, mas escancara o caminho à sua frente? Essa chave é a oração feita com autoridade, consciência e fé inabalável. O que você vai ouvir aqui não é teoria vazia. É uma prática que milhares de homens e mulheres de fé aplicaram ao longo da história e viram resultados extraordinários. Há registros de pessoas que, ao dobrar os joelhos, encontraram respostas imediatas. Portas que se abriram em minutos, soluções que pareciam impossíveis surgiram, e uma paz inexplicável tomou conta do coração. Isso não acontece por acaso. Existe uma ordem espiritual estabelecida por Deus, e quando você se posiciona de maneira correta em oração, o impossível começa a se mover. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, sentindo-se preso, sem saída, carregando uma angústia que só você conhece. Mas saiba disso. Deus não te chamou para viver de portas fechadas. Ele te chamou para viver em abundância, com caminhos abertos e direção clara. E a oração é o instrumento que conecta sua realidade ao poder divino. Hoje você vai aprender como orar de forma estratégica, entendendo que não se trata apenas de pedir, mas de decretar com base na palavra, confiando que o próprio Deus já foi adiante e está endireitando os caminhos tortuosos. Esta mensagem vai desafiar você a mudar sua maneira de orar. Vai provocar uma transformação interna e abrir uma nova perspectiva sobre a vida espiritual. Enquanto muitos acreditam que orar é apenas um ato religioso ou um hábito repetitivo, você vai descobrir que é um ato de poder. Orar é tocar o coração de Deus e liberar o agir dele sobre sua história. É por isso que, ao longo deste vídeo, você será conduzido por princípios que podem abrir caminhos bloqueados em minutos. O primeiro ponto que precisamos entender é que a maioria das pessoas ora como quem lança palavras ao vento, sem direção e sem consciência do poder que carregam. É como alguém que segura uma espada afiada, mas nunca a utiliza. A oração não foi dada apenas para consolar. Ela foi entregue como arma espiritual, capaz de abrir caminhos, desfazer obstáculos e reposicionar destinos. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não apenas os orientou a pedir, mas a declarar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é autoridade. Isso é colocar-se no centro da vontade de Deus e liberar o sobrenatural sobre a terra. Existem orações que não passam do teto porque são feitas apenas por costume, sem vida, sem fé e sem expectativa. O que abre caminhos bloqueados não é a quantidade de palavras, mas a qualidade da fé que sustenta cada declaração. Deus não se impressiona com discursos longos, mas responde a corações que confiam plenamente nele. Quando você ora acreditando que algo já está acontecendo, mesmo antes de ver qualquer mudança, você ativa o mover do céu. A fé verdadeira não espera sinais para crer. Ela crê, e então os sinais se manifestam. A palavra de Deus revela que Ele mesmo vai adiante do seu povo para endireitar os caminhos tortuosos e abrir portas de bronze.
Isso significa que, quando você ora de acordo com a vontade dele, não está pedindo a alguém distante, mas se alinhando a um Deus que já está no futuro, preparando o caminho. A oração se torna então a chave que ativa aquilo que ele já determinou. Muitos acreditam que estão sozinhos diante dos bloqueios da vida, mas na verdade estão acompanhados pelo Deus que remove montanhas. A diferença está em como se posicionam em oração. A oração que abre caminhos não é movida pela pressa, mas pela convicção. Não se trata de repetir frases como quem cumpre um ritual, mas de falar com autoridade, sabendo que o céu responde. Quando você ora com consciência da presença de Deus, cada palavra carrega peso espiritual. É como acender uma luz em um quarto escuro. A escuridão não resiste. Assim também acontece nos bloqueios da vida. Um dos maiores segredos da oração que destrava caminhos está no uso da palavra de Deus como fundamento. Quando você ora citando promessas bíblicas, não está falando apenas com suas emoções, mas proclamando decretos eternos. A palavra é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e quando sai da sua boca, em oração, corta cadeias invisíveis e derruba muralhas espirituais. A oração que abre caminhos em minutos exige atenção ao tempo e à entrega. Orar com pressa ou distração enfraquece a conexão espiritual. Há momentos em que o céu se inclina com mais intensidade, e é nesse ponto que caminhos que pareciam bloqueados se abrem. Cada minuto dedicado à entrega consciente fortalece seu espírito, alinhando sua vida com os propósitos de Deus. A expectativa é outro fator determinante. Orar sem esperar que algo aconteça é como acender uma lâmpada e cobri-la com um pano escuro. Deus honra a fé que se posiciona com confiança, que crê antes de ver, que declara vitória antes de experimentar a mudança. O silêncio durante a oração é tão importante quanto as palavras que você pronuncia. Deus fala no intervalo entre os pensamentos, na quietude que acompanha a entrega. Orar não é apenas pedir, mas também ouvir, perceber sinais e sentir a direção do Espírito. A oração que abre caminhos exige ação depois da palavra. Não basta apenas declarar. É preciso caminhar na direção do que Deus já prometeu. Cada passo dado com fé confirma o decreto espiritual e o bloqueio começa a ceder. A persistência na oração mostra que você acredita de verdade. Não desista nos últimos segundos antes da vitória. A fé contínua gera efeito acumulativo, alinhando sua vida ao propósito divino e quebrando barreiras que pareciam intransponíveis. O perdão e a libertação interior também são essenciais. Mágoas e ressentimentos impedem que a fé flua plenamente. Quando você libera perdão, sua oração ganha espaço para agir com eficácia, transformando obstáculos em oportunidades. A declaração precisa é outro pilar. Pronunciar palavras firmes e alinhadas à palavra de Deus é plantar sementes que produzem frutos rapidamente. Cada declaração correta fortalece a conexão com o agir divino e gera resultados visíveis. A gratidão transforma a oração em canal de poder. Quando você agradece mesmo antes de ver a resposta, cria uma atmosfera espiritual favorável, permitindo que oportunidades e caminhos bloqueados se manifestem rapidamente. Posicionamento correto do coração é vital. Orar duvidando é enfraquecer o mover divino. Posicione-se com confiança, declare com fé e observe barreiras que pareciam intransponíveis cederem instantaneamente. Envolver outros na oração multiplica o poder. Orar em concordância com irmãos cria uma força espiritual que derruba barreiras em minutos. A oração coletiva reforça a confiança e permite que o mover divino se manifeste intensamente. Entrega total é essencial. Quando você libera todos os medos, desejos e dúvidas, permite que o sobrenatural atue plenamente.
Quanto mais você se entrega, mais forte é o fluxo do agir de Deus. Reconhecer a autoridade de Jesus sobre toda situação é determinante. Declarar que Cristo venceu o mundo e que todo o poder lhe foi dado, posiciona você na autoridade concedida pelo próprio Senhor, garantindo que os caminhos se abram rapidamente. Combinar oração com ação guiada pelo Espírito acelera resultados. Cada passo dado após declarar fé reforça o decreto espiritual e permite que portas bloqueadas se tornem oportunidades palpáveis. Vigilância espiritual mantém o foco. Pensamentos negativos e dúvidas reduzem o impacto da oração. Manter a mente e o coração alinhados à fé fortalece o decreto e garante que o bloqueio ceda, provando que a vitória é garantida. Chegou o momento de consolidar tudo. Posicione-se com confiança. Declare a autoridade de Jesus. Ore com persistência, gratidão e perdão. Envolva-se em concordância com outros irmãos e combine oração com ação guiada pelo Espírito. Cada elemento fortalece a eficácia da sua oração, permitindo que barreiras se abram diante de você. Para continuar recebendo palavras que edificam e transformam, inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente sua experiência e compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. O Deus que prometeu é fiel e poderoso para cumprir em minutos tudo o que você necessita.